e quebrou o ombro. E ela nem pôde participar da primeira ceia dela, que era no domingo. E ali então começou um processo do Senhor na vida dela, também na vida nossa, né, que a gente faz parte, na vida da igreja. A gente foi buscar em oração, porque a partir do momento que você sai da sua casa e vai ali para o trem ou para aquele lugar, é um processo, né, só Jesus na casa. Quem já passou sabe o que eu estou falando. Mas para a honra e glória do Senhor, hoje ela está aqui, já operou, está bem, né, pela honra e glória do Senhor. E ela está testificando, graças a Deus. É o primeiro testemunho dela, né, ela está dando na igreja. Eu creio que domingo agora vai ser a primeira Santa Ceia dela e nada vai impedir. É o Senhor que está na direção. Convido o nosso preletor dessa noite, nosso irmão Josimar, glória a Deus, e também convido aqui o presbítero Vardilei para estar orando por ele. Aleluia. Glória a Deus. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Amém? Gostaria que os irmãos ficassem de pé, levantassem sua mão para o altar do Senhor, que o Senhor Jesus escolheu o teu filho para trazer a tua mensagem para nossos corações. Amém? Oramos ao Senhor Jesus. Espírito Santo de Deus, Papai querido, eu coloco teu filho, teu servo na tua presença, Pai. Pai, usa o teu filho, Pai, para falar com cada um aqui nessa noite, Senhor, para nossos corações, trazer a tua palavra, Senhor, para atar os nossos corações, para ouvir, Senhor, e sentir a tua presença, Pai, neste lugar, mais ainda, Senhor, porque está maravilhoso neste lugar, Pai. Eu te peço a tua bênção, eu te peço a tua vitória sobre a vida do meu irmão, do meu filho e Espírito Santo, em nome de Jesus. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Meus amados, eu convido vocês a abrir as vossas Bíblias no livro de Lucas, capítulo 8. Aleluia! Glória a Deus! Lucas, capítulo 8. Versículo 45. E a palavra do Senhor já nos diz assim: e disse Jesus: quem é que me tocou? Amém, meus amados? Só essa parte A do versículo. Aleluia! Em nome do Senhor Jesus. Meus amados, eu quero que meus irmãos guardem com vocês 4 palavrinhas: fé, perseverança, gratidão e humildade. Fé, perseverança, gratidão e humildade. São essas 4 palavras que meus amados guarda consigo. Meus amados, mediante aqui em Lucas 8, a partir do versículo 45, vem nos falar o Senhor Jesus: quem me tocou? Mas antes de chegar até aqui, aonde nós lemos aqui, houve uma trajetória do Senhor Jesus andando pela cidade, encontrou com esse certo homem chamado Jairo, que a sua filha se encontrava enferma, mas se fez necessário, porque Jesus parou ao meio da multidão e perguntou: quem me tocou? E hoje o Senhor está nos perguntando: quem me tocou? Amém? Aí aqui, quando vamos ali para o versículo, para o capítulo 10 do livro de Marcos, nos deparamos com um homem chamado, com o cego de Jericó. Ele pelo caminho, ele estava às margens. Aqui em Marcos capítulo 10, versículo 47 em diante, quando Bartimeu estava ali no caminho, às margens do caminho, ouviu falar do Senhor Jesus Cristo. Aqui começa uma grande história de um homem que foi liberto. Aí o texto nos mostra que ele estava
às margens, à beira de um caminho. Quantas vezes nós nos encontramos, nós mesmos, às margens, à beira de um caminho. Mas daí Bartimeu ouviu falar do Senhor Jesus Cristo. Então ali às margens ele começou a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Eu muitas das vezes eu falo de mim mesmo, que são coisas que eu mesmo vivi. Às vezes depois de ingerir muito álcool, fazendo uso de muita droga, em casa eu estava à margem do caminho. Aí eu clamava ao Senhor: meu Deus, o que tenho feito da minha vida? Às vezes via meu amado pastor Márcio, ele passava por mim: Josemar, o seu lugar está guardado lá na igreja. Mas eu ainda estava às margens do caminho, separado dessa comunhão que nós temos hoje. Mas pela graça de Deus, eu estou na casa do Senhor, pelo nome do meu Senhor Jesus. Então, seguindo em frente aqui, em Marcos capítulo 10, versículo 48, muitos o repreendiam, mas ele não se importou com a multidão e clamava cada vez mais: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aqui já por duas vezes nos deparamos com a multidão. A primeira, aonde Jesus nos pergunta: quem me tocou? Eu imagino que seria necessário que alguém tocasse ali, para que esse evangelho hoje fosse pregado. E o Senhor continua nos perguntando: quem me tocou? Então Bartimeu clamava: Senhor, tem misericórdia de mim. E ao versículo 49, parando Jesus, disse-lhe: quem chamas? E chama o cego, dizendo: alguém chamou ele, aquela pessoa que estava às margens do caminho. Chamaram o cego, dizendo: tem bom ânimo, o mestre te chama. Tenha bom ânimo, o mestre te chama. Meus amados, não é por acaso que algo está escrito na Bíblia. Não é por acaso, porque sempre tem um fundamento. Uma hora ou outra vai de encontro com a pessoa. E falando sobre esse cego Bartimeu que estava às margens do caminho: tenha bom ânimo, o mestre te chama. E levantando-te ele, lançou sobre si a sua capa. Nós podemos ver como assim a capa do pecado, da impureza, porque ele estava às margens do caminho. Mas Jesus chamou, então ele se despiu daquele pecado, daquela impureza, para ter um encontro com o Senhor Jesus Cristo. E dessa forma nós nos fazemos, quando somos convidados para vir para a casa do Senhor, para ouvir a palavra, para testificar, para testemunhar, como o irmão testemunhou, temos que nos despedir de nós mesmos. Então o Senhor Jesus, ali no versículo 50, no versículo 51, falando, disse: o que queres que eu te faça? E o cego diz: mestre, que eu veja. Quantas vezes nós nos encontramos em uma repleta cegueira, às margens do caminho, embrulhado com a capa e com a imensa cegueira. Mas o Senhor Jesus está aqui. Para conosco. E vindo ao versículo 22, Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu uma das escamas a caída dos nossos olhos, como aconteceu com Bartimeu. Ele teve a perseverança sobre a multidão,
E a multidão o repreendia, mas ele clamava: Senhor, tem misericórdia de mim. E quando ele pôde contemplar a face do Senhor Jesus, esta veio a resposta, e logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Dessa forma acontece conosco. Às vezes estamos no mundo lá fora, sério, mas temos encontro com o Senhor Jesus, aí começamos a seguir ao Pai. Aí voltando, meus amados, aqui em Lucas 17, aonde nos fala aqui de 10 leprosos. Lucas 17, versículo 15. Quando encontraram, o Senhor Jesus encontrou com aqueles 10 leprosos, onde nos fala da gratidão, de reconhecermos o que o Pai faz por nós. No versículo 16, capítulo 17 de Lucas, caiu-se aos seus pés em rosto, em terra, dando-lhe graças, e era samaritano. Como eu disse, não é por acaso que alguma palavra está escrita na Bíblia. Não é por acaso. Porque no versículo 18, não houve quem voltasse para gloriar a Deus, senão a este estrangeiro. Quantas vezes até dentro da igreja nos sentimos estrangeiros? Será que esse é o meu povo? Será que esse é o meu lugar? Bom, o Senhor Jesus nos diz, lá em João 1, versículo 12, e todo aquele que nele crê foi dado o direito de ser chamado filhos de Deus. Amém? Se cremos no Senhor, recebemos a graça, mesmo que não nos sentimos daquele povo, mas voltamos para glorificar o Senhor. E Ele nos dá o direito de ser chamados filhos de Deus. Aí voltando ali no capítulo 19, o Senhor vai nos falar de um homem chamado Zaqueu, uma história um tanto bem conhecida, mas talvez de outra forma, como tem um louvor, como Zaqueu eu quero subir. Entra na minha casa, na minha vida. Eis que havia um homem, varão, chamado Zaqueu. Este era chefe dos publicanos e rico. Chefe dos publicanos e rico. Ele tinha dinheiro, tinha um certo nome, mas não tinha Jesus Cristo com ele. Muitas das vezes, meus amados, ponhamos o nosso coração nas riquezas mundanas, mas não nos convém, porque a palavra nos diz: prosperar é bom, porque o Senhor quer que nós prosperamos, mas primeiro buscamos o reino de Deus. Aqui é o versículo 3 do mesmo livro de Lucas, capítulo 19. E procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. Tinha status, tinha dinheiro, mas não tinha um certo tamanho. Eu creio que ele era mais pequeno do que eu. Eu creio que sim. Ao versículo 15, e quando Jesus chegou àquele lugar, olhando, ao versículo 5, versículo 4, e correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. Ele estava em uma figueira brava, a figueira brava, aonde não dá frutos. Muitas das vezes, como eu disse, às vezes colocamos a nossa confiança nas riquezas, mas não dá fruto, não é status, não é dinheiro para poder frutificar na casa do Senhor.
E vendo aqui o versículo 5, e quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Meus amados, aqui aprendemos assim: para que o Senhor entre em nossa casa, temos que descer. Temos que descer. Como Zaqueu desceu, ele quis subir para ver o Senhor Jesus Cristo, mas o Senhor disse: desce, desce depressa. Então descemos aos pés do Senhor. Essa palavra nos mostra dessa forma: desce depressa, que hoje me convém ir à tua casa. Ao versículo 6, apressando-se desceu e recebeu com amor. Quando descemos do nosso orgulho, como foi cantado, quebrado o orgulho, quebrado toda altivez, toda soberba, e descemos aos pés do Senhor Jesus, nos recebemos com amor. Ao versículo 7, vendo todos isto, murmuravam, dizendo que entrara para se hospedar na casa de um pecador. Mas lá no versículo 10 nos diz: porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que havia perdido. No versículo 8, e levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, eu o restituirei 4 vezes mais. O Senhor Jesus entrou na casa daquele moço, Zaqueu. Primeiro ele teve que descer para ter um encontro com o Senhor Jesus. E o Senhor Jesus entrou naquela casa. Então ele reconheceu com toda a humildade o seu pecado, o seu erro. E o Senhor nos diz que ele veio para buscar o perdido, não o que está salvo, trazer o remédio ao doente, não o sadio. E voltando aqui, meus amados, ao começo da leitura, aonde o Senhor Jesus nos pergunta: disse-lhe quem me tocou? E negando todos, disse Pedro e os que estavam com ele: mestre, a multidão te aperta e oprime, diz: quem me tocou? Lembra que eu falei sobre fé, perseverança, gratidão e humildade? São os 4 pilares que aqui estamos mostrando. Um dos 10 leprosos, o estrangeiro, ele veio a ser grato, porque dos outros 9 voltou só ele. Ele voltou com a gratidão, glorificando a Deus. Bartimeu, por sua vez, usou a fé, não importando com a multidão que ali o oprimia. E Zaqueu usou de humildade, teve que descer, desce aos pés do Senhor Jesus. Então aqui o texto continua nos dizendo: quem me tocou? E o Senhor disse: porque de mim vi que saiu virtude. Então esse texto, meus amados, aqui ele vai nos dizer de uma mulher que sofria por 12 anos de uma enfermidade. Mas só que ele também pode nos dizer que não é só uma enfermidade, é um parente que venha ser resgatado pelo Senhor, uma libertação, uma porta que se abre em todos os aspectos, na área, na nossa vida. O Senhor está nos perguntando esta noite:
quem me tocou. E o texto nos mostra que essa mulher, tremendo, ela se levantou e tomou a palavra. Quantos de nós às vezes recebemos a bênção, mas não temos coragem de vir até na frente para testificar, como a nossa irmã testificou? A gratidão. Essa mulher aqui, naquela época, ela corria o risco de ser apedrejada, porque ela era tida como imunda. Mas ela se levantou ao meio da multidão e contou ao Senhor Jesus tudo o que aconteceu com ela. E ao Senhor Jesus disse: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Tenha bom ânimo, use da fé, toca na orla das vestes do Senhor. Tenha perseverança na oração, nas petições como Bartimeu teve. Não importa se alguém fala, a sua oração não vai chegar ao céu. Continua clamando, que o Senhor está ouvindo. Continua na humildade, que o Senhor nos abençoará. Esta é a palavra riquíssima, que quando começamos a estudar o Evangelho, vemos de um simples texto o quanto extraímos o que Deus tem para nos falar. As bênçãos recebidas, glorifique, dá um testemunho. Porque não é para o homem, não é para o pastor, não é para a casa, mas sim para exaltar o nome do Senhor Jesus. Ao meu testemunho, ao seu testemunho. Amém, meus amados? Meus amados, essa é a palavra do Senhor, pois em meu coração, eu convido meus irmãos a se propor nesse propósito, em fé, gratidão, perseverança e humildade. E caminharemos juntos para que um dia possamos adorar o Rei dos Reis lá em outro lugar. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. O Senhor continua te abençoando, Senhor. Continua te usando cada vez mais. Eu conheci o irmão Josimar, eu ainda era menino, então eu conheço a sua história, a sua caminhada, a sua trajetória, conheço certa parte da vida dele, eu fico muito feliz. O Senhor continua te usando tremendamente, graças a Deus. Eu e você, nós não viemos nesse mundo para viver à beira do caminho, mas sim no caminho. Graças a Deus. Que possamos alcançar o final desse caminho, que é a salvação eterna. Aleluia. Então, o pastor presidente, ele vai estar dando continuidade aqui, está orando interno da igreja, orando para a igreja. Amém? Graças a Deus. Eu agradeço o presbítero Margilei por essa oportunidade. Irmãos, eu estava tão cansado hoje, eu trabalhei tanto. Eu falei para minha esposa, amor, eu estou tremendo de tão exausto que eu estou. Mas eu sei que quando a gente chega aqui, o Senhor renova nossas forças. Graças a Deus por isso. Eu agradeço essa oportunidade, agradeço a Deus por essa oportunidade. Toda vez que eu subo aqui, eu me sinto trêmulo, isso é normal. Quando a gente vai fazer algo para o Senhor, isso é normal. Mas graças a Deus, o Senhor tem me ajudado a continuar nessa caminhada. Mais uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Glória a Deus. Amém? Deus é fiel, hein? Deus falou com você? Presta atenção, fica de pé. Em nome de Jesus. Você que precisa de um milagre, vem aqui rapidamente na frente. A Bíblia diz
Quando Josimar estava pregando, Deus fez lembrar de algo profético. Muitos estão no meio da multidão, mas não conseguem tocar em Jesus. Muitos estão no meio da multidão, estão na igreja, mas não tocam em Jesus. E se você precisa de um milagre, vem aqui na frente. Você precisa de uma oração, vem aqui na frente. Essa palavra é poder. Aleluia. Porque Jesus, ele entrou no meio da multidão. A multidão estava lá. Muitas pessoas que não sentem mais nada. Então Deus falou conosco. Aleluia. Você que precisa de um milagre, venha. Em nome de Jesus. Eu peço os obreiros para estar aqui orando em nome de Jesus. Amém? Quantos irmãos vêm? Aleluia. O momento é agora. Lembrando que domingo é a Santa Ceia do Senhor. Você pode estar trazendo o alimento para estar abençoando as pessoas carentes em nome de Jesus. Porque Deus é o Deus que sara. Eu quero que você não desista dos teus sonhos. Fecha teus olhos. Fecha teus olhos. Põe a mão no teu coração. É você e Deus agora. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor. Em nome de Jesus. Espírito Santo. Papai querido, sobre esta palavra que foi ministrada nesta noite, queremos tocar, Senhor, nas tuas vestes, queremos tocar em Ti, meu Deus. Espírito Santo, a obra não é do homem, mas a obra é do Senhor. Papai querido, vai tocando a planta do capeta e a pôr nos pés. Enfermidade, desaloja, angústia, depressão, sai agora, em nome de Jesus. Espírito Santo, Pai, quantos crentes deprimidos, quantos crentes, Pai, passando por momentos sombrios, Espírito Santo, eu profetizo a cura, o milagre, Senhor meu Deus, pessoas que estão lutando para a salvação de filho, de esposo, meu Deus, eu te peço em nome de Jesus, Papai querido, eu te convido para tocar e trazer a cura, a restauração, e quem vai tirar teus sonhos, e quem vai matar teus projetos, é